Queremos com muita alegria saudar a nossa igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom, irmãos, nós estamos iniciando um novo ano, debaixo das bênçãos, debaixo da misericórdia do Senhor, e podendo celebrar a ceia do Senhor. Hoje nessa mesa bonita, maravilhosa, um pouquinho para refletir a beleza e a graça de Cristo, que na sua simplicidade, ao partir o pão ali para os apóstolos, falava a respeito de algo grandioso que ele iria fazer, queria transformar o mundo, e é por causa dele que nós estamos aqui, e é por causa dele que nós podemos abrir a palavra do Senhor, e é por causa dele que nós podemos confiar no agir do Senhor, no poder do Senhor sobre as nossas vidas, para nos dar força e sabedoria no novo ano que se inicia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Tenho certeza que você já leu várias vezes, conhece muito bem essa história. E eu não quero chover no molhado, mas eu peço a Deus para que esta palavra venha impactar o teu coração, você consiga entender, mais uma vez, o chamado de Deus para nós, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, correr para os braços do nosso Deus, e confiar que Ele é poderoso para nos sustentar diante de todos os desafios, diante de todas as lutas, no nome de Jesus. Gênesis, no capítulo de número 12, versos 1, 2 e 3, o chamado de Abraão, quando ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu não sei como você entrou neste local para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para clamar a Ele, mas eu sei que Deus pode te abençoar com esta palavra. Quando nós entendemos a graça do Senhor através das Sagradas Escrituras, nós somos fortalecidos na nossa fé para que nós sejamos bênção. O título da nossa mensagem é Se Tu uma bênção. Sim, que em 2023, cada um de nós possa ser uma bênção, primeiramente para o Senhor. E quando nós somos esta bênção para o Senhor, nós também podemos ser para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, aonde Deus nos colocou. Mas nessa caminhada de sermos uma bênção, há desafios, não é fácil. É por isso que a Escritura tem tantas histórias, tantos textos nos mostrando que nós precisamos correr para a graça, para os braços do Pai, para amá-lo, para buscá-lo, para fortalecer-nos nele cada dia mais. E uma história muito famosa é de um grande pregador que começou muito jovem, com 17 anos, lá na Inglaterra, ali por volta de 1810, 1840 mais ou menos, um jovem de 17 anos, chamado Charles Haddon Spurgeon, ou mais conhecido como Charles Spurgeon, que foi conhecido como um grande pregador, um homem que atraía multidões, mesmo começando muito jovem, mas nós não sabemos as dores que ele passou para chegar até aquele momento, para ser quem ele foi na história. Às vezes a gente ouve falar, foi um grande pregador, um grande homem, mas a gente não conhece o sofrimento que ele passou. E um deles, aos 22 anos, quando a igreja dele alugou o maior local da cidade de Londres para fazer as reuniões, cabiam 10.000 pessoas nesse local, e reuniram-se naquela noite
cerca de 7.000 pessoas naquele local. Mas houve uma fatalidade ali, provocada por alguns arruaceiros que do lado de fora começaram a gritar incêndio, fogo. Isso causou um pânico na plateia. As pessoas começaram a correr, a fugir, desesperadas, prevendo que alguma coisa horrível estava para acontecer, e nesse pânico, pelo menos 28 pessoas foram feridas e 7 perderam a vida. No dia seguinte, os jornais da época estavam culpando o pastor. Como que ele havia colocado tantas pessoas naquele lugar? Que ele foi irresponsável, que ele foi isso, que ele foi aquilo outro. Praticamente, na cidade inteira, ele foi linchado por aquele acontecimento. Diz-nos a história que isso pesou muito no coração dele. Não porque ele foi acusado, mas pelas 7 vidas que se perderam ali na igreja, no local onde eles estavam reunidos. Não era bem um templo, mas um local onde eles estavam reunidos numa grande celebração da igreja, conduzida pelo reverendo, ainda jovem naquela época, Charles Haddon Spurgeon. Mas, meus irmãos, aquele acontecimento, aquela tragédia, aquela tristeza toda, serviu para que ele entendesse, de uma vez por todas, que não haveria como ele prosperar e fazer uma história bem feita, um trabalho bem feito, se ele não tivesse a mão de Deus e o poder de Deus sustentando ele, abençoando ele. Porque da onde menos se esperava, uma tragédia poderia acontecer, um problema poderia acontecer, algo ruim poderia acontecer e poderia estragar tudo. Então não era a força dele, não era a capacidade dele, não era o ímpeto dele, mas era o Deus Todo-Poderoso que havia dado a essa ordem para que ele fosse bênção na vida das pessoas. Então ele precisava depender de Deus para ser bênção na vida das pessoas. E a história que nós lemos aqui é de um homem que também precisava da graça de Deus para ser bênção na vida das pessoas. Porque o desafio que ele recebeu não foi para qualquer um. Ele foi chamado numa cidade grande, numa região idólatra, numa terra cheia de ídolos. Eles não tinham a palavra de Deus, não tinham a escritura. Nós estamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 12. O capítulo 11 vem falar justamente da Torre de Babel. Como que os povos se dispersaram e de repente no capítulo 12 já há uma civilização, uma população, e Deus então chama uma pessoa e diz: eu quero que você vá para um lugar muito distante. O que isso significa, senão que ele deveria sair da sua parentela, sair do meio dos seus, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Parecia um absurdo, né? Uma proposta absurda. Ele precisava confiar no Senhor, ele precisava crer verdadeiramente que o Senhor era poderoso para sustentá-lo nessa jornada, pois ao primeiro quilômetro ele não saberia quais seriam as dificuldades a encontrar pelo caminho. Então a cada dia, a cada momento, a cada novo amanhecer, ele precisava sim confiar em Deus. E nós precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos, porque nós não sabemos as dificuldades que nós vamos encontrar em 2023. Podemos ser pegos de surpresa por algo que nós nem imaginávamos, como aconteceu no início de 2020. Tantas coisas ruins podem acontecer, mas eu tenho certeza de que se nós tivermos firme convicção de que, independente das dificuldades, do sofrimento que nós estejamos passando, nós termos a confiança em Deus, nós nos lançarmos na presença do Senhor para caminhar com Ele, para buscar a Ele, para depender mais dEle, Ele vai nos pegar nas nossas mãos e nos sustentar, como fez com Abraão, como fez com Charles Spurgeon, como fez com Sara, como fez com Ana, como fez com tantos servos do Senhor no passado, e fez com você também várias vezes ao longo da sua vida. E certamente você só está aqui porque Deus te sustentou para que você chegasse até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, amém?
Nesta plena confiança, irmãos, nós precisamos nos lançar na presença do Senhor para confiar nele. Abraão, ainda chamado aqui de Abrão, era um homem idólatra, um homem que tinha os seus deuses, seguia, provavelmente politeísta, adorava vários deuses, mas de repente ele recebe esse chamado de Deus, e ele tem plena convicção de que ele deveria pegar a sua família e obedecer o chamado de Deus. A história desse homem, o chamado dele, o que ele fez, precisava de fato acontecer para que nós pudéssemos chegar na pessoa de Jesus Cristo. Através desta família, através deste povo, o Salvador viria, o Salvador nasceria, cumpriria o propósito de Deus vindo ao mundo. Cada um desses detalhes pensado por Deus e executado ao longo da história, para que hoje nós pudéssemos ser quem nós somos. Então nós não somos produtos do acaso, nós não estamos aqui à deriva. Quando nós subimos aqui para louvar ao Senhor, para cantar, nós não estamos perdendo tempo não, ou não estamos nos apresentando não, nós estamos de fato exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso, que nos deu Jesus Cristo, naquela cruz, estamos exaltando o nome dEle, porque isto agrada ao coração de Deus, que nós possamos exaltá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa perfeição, com toda a nossa capacidade, com o melhor que nós podemos fazer ao Senhor. O que há de melhor que nós podemos fazer para o Senhor, então é isso que nós vamos fazer. Tudo isso só é possível porque Abraão também obedeceu essa voz, esse chamado de Deus, para que nós pudéssemos entender essa mensagem. E quais foram as ordens, as mensagens de Deus? Ali dita a ele, primeiramente sai desta terra, aonde você está. Pode parecer meio banal, mas havia um propósito sim. Deus queria tirá-lo das influências daquele lugar. Como eu disse, um lugar idólatra. Ah, pastor, mas ele não foi para um outro lugar idólatra? Sim, foi. Mas nesta caminhada, Deus iria protegê-lo, amá-lo e cuidar dele. Ensinar a ele a ter fé, a confiar dia a dia, mesmo que essa confiança demorasse 25 anos, porque Deus havia lhe dado uma promessa de um filho. Mas esse filho veio 25 anos depois. Aprender a confiar na promessa que Deus faz. 25 anos, mas começou com um sai deste lugar. Segundo, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sair de Harã e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Nem disse aonde era. Vai por aqui, confia em mim. Um exercício de confiança constante. Eu sei que para os mais ansiosos isso é terrível. Como que eu posso? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, pastor. Como é que vai ser 2023? O que vai acontecer com a minha empresa? Como que vai ser a nossa vida? Calma, confie em Deus, aquieta-te, faz sossegar a tua alma. É o Deus que está no controle de todas as coisas. Apenas não seja imprudente de querer fazer as coisas antes da hora, de querer fazer como Saul, que quis oferecer o sacrifício para receber o favor de Deus, e ele não quis esperar Samuel, porque Samuel estava atrasando. Ele foi tomado por uma ansiedade tão grande, e essa ansiedade foi um pecado na vida dele, que tirou dele o reinado. Então, aprenda a colocar essas lutas, essa ansiedade aos pés da cruz, dizendo, Deus, me livra deste mal, me ajude a confiar, me ajude a ter tranquilidade, a ter paz, para que eu não venha pecar contra o Senhor, porque se eu for tomado por essa ansiedade, porque se eu for tomado por esta decisão irrefletida, impensada, feita assim à torta e à direita,
eu vou sofrer as consequências. E aí você vai chorar, você vai se ajoelhar, você vai dizer, Senhor, me ajuda. E Deus vai dizer, novamente? Novamente você está pedindo a mesma coisa? Lembra do que aconteceu há 3 anos atrás? Quando você também fez do mesmo jeito? Tomando atitudes irrefletidas, sem pensar, sem me buscar primeiro, sem clamar a mim, sem jejuar, sem pedir a minha orientação, você foi tomando a decisão assim, louco? Eu sei que Deus não faz isso, porque Deus é maravilhoso, né? Mas a gente sabe que o Espírito Santo fala isso sim. Por que que você fez isso? Você não deveria ter feito dessa forma. Você estragou não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor, por conta da sua decisão. Então, meus irmãos, quando Abraão ouve a voz do Senhor, ele tem que aprender a confiar no Senhor. Nós sabemos a história. Ele não foi assim logo de primeira, não. Chegou no Egito lá, já foi mentindo, já foi causando um problema quase que internacional. Um problema sério para o rei. Não era para qualquer um, não. Era para o rei do Egito lá, o faraó. Problema sério, por causa da mentira dele, meus amados irmãos. Mas ele também confiou numa outra promessa do Senhor. Farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Olha, que promessa maravilhosa. Porque sua esposa era estéril. Como assim ele será uma grande nação? Sendo que a sua esposa já idosa, 65 anos, se eu não me engano, não poderia ter filhos. Então, como lidar com essa situação, se não confiar que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele disse, farei de ti uma grande nação. Ou seja, Abraão entrega ao Senhor o dia seguinte. Abraão entrega ao Senhor o seu novo ano. Abraão entrega ao Senhor o seu futuro. E é isso que nós devemos aprender a fazer, meus amados irmãos. Aprender a confiar e a entregar ao Senhor o nosso futuro. Saber que Deus está conosco. E Deus vai abençoar a nossa nação. E Deus vai abençoar o nosso estado, Deus vai abençoar a nossa cidade, Deus vai abençoar a sua empresa, Deus vai abençoar o local onde você trabalha, aonde você consegue usar os seus dons, os seus talentos, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua igreja, Deus vai abençoar todos os lugares, se você confiar, se você aprender a obedecer, se você esperar pelo Senhor. Isso está claro, cristalino. E por que que nós nos reunimos todo santo dia com a palavra do Senhor em oração, se não para pedir, Deus, me ajuda mais um dia, me ajuda a dar mais um passo, porque nós precisamos disso, irmãos. É constante, é como tomar água, você precisa beber várias vezes por dia, é como se alimentar, pelo menos 3, 4 refeições, é como dormir, todos os dias você precisa de dormir, porque se você não dormir, alguns estão talvez até agora sentindo o efeito de ontem, porque se você não dormir, isso bagunça a tua cabeça, ou seja, Deus é tão inteligente, tão maravilhoso, que já deixou tudo certinho, explicadinho para nós. Nós é que às vezes confundimos as coisas e trocamos os pés pelas mãos, e queremos assim, no estalar de dedo, pronto, acabou. Não, olha quantas lutas Abraão teve que passar quando chegou em Canaã, na terra que Deus iria mostrar, né? E ele pensa assim, será que eu vou chegar num paraíso? Chegou justamente numa época de fome, de escassez. Olha que cartão de visita, né? Mais forte ele recebeu, uma época de fome. Tanto é que estava tão insuportável que ele disse, Senhor, não dá, eu tenho que sair daqui, vou para o Egito. Porque, irmãos, não é fácil. A nossa trajetória se assemelha a dele, porque nós às vezes esperamos conforto, paz, tranquilidade, quando Deus disse, calma,
Eu quero fazer de você uma mulher forte, um homem forte. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a confiar em mim, passando pelo vale, passando pela dificuldade, passando pelo deserto. Aprenda a ser grande, a ser forte, confiando em mim. E, como o próprio Senhor diz, abençoarei você. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Ou seja, mais uma promessa de Deus, ele iria receber uma bênção do Senhor. Ele iria ser alvo das bênçãos do Senhor. Nós vemos aqui no versículo de número 3, abençoarei os que te abençoarem. Esta promessa, Deus iria cumprir. Mas aqui nós precisamos entender que ele precisava confiar no Senhor, que ele precisava depender do Senhor, depender de Deus para crer que ele conseguiria aquilo que era necessário para o dia seguinte. Certamente nessa época, ele não tinha todas as explicações a respeito de Deus, teológicas, como nós temos hoje, mas ele tinha uma certeza, trazida pela sua própria história, pela sua própria tradição, que o Deus, quando fala, ele cumpre. E porque ele fala, ele é poderoso para cumprir. Às vezes hoje nós ainda temos dificuldade de acreditar. Ou nós esperamos a bênção igual a bênção do outro. Ah, Senhor, mas eu quero ser abençoado igual fulano. E começamos a olhar para outras pessoas, comparando bênçãos. Abraão não tinha para quem olhar. Ele não tinha outros exemplos, então ele tinha que confiar no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer também. Vamos ficar olhando para os outros? Uma bênção igual de fulano? Não. A bênção que o Senhor traz para mim é essa. Essa bênção que o Senhor traz para mim, ela é boa, ela é especial e ela é maravilhosa. É por isso que Deus também diz para ele que iria engrandecer o nome dele. Versículo de número 2, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Tudo isso para chegar aqui, se tu uma bênção para mim, nas minhas mãos, Abraão. Eu quero que você seja esta bênção, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou engrandecer você. Não é sem falsa modéstia não, meus irmãos. Mas veja quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Quantas coisas. Mas essas coisas não são fúteis, banais, não. Elas acontecem justamente para que nós possamos projetar a glória de Deus. Para que nós possamos reconhecer que é o Senhor quem faz isso. Como Charles Haddon Spurgeon entendeu. Como todo jovem no seu ministério, começando a pregar, de repente 7.000 pessoas, isso sobe no orgulho, na prepotência, na altivez de espírito, e de repente um acontecimento trágico, a morte de suas ovelhas, ali pelo menos 7 ovelhas, vem mostrar para ele, que ele deveria se humilhar no pó, que ele deveria ser uma pessoa que confiasse exclusivamente em Deus para dar o próximo passo. E ele entendeu, com muitas lutas, fora as dificuldades de saúde, que ele enfrentava, para continuar pregando a palavra do Senhor. Ao longo da sua vida, as dificuldades foram aumentando de tal maneira que ele teve que mudar do país dele, e continuou pastoreando a igreja, mesmo de longe, vindo de tempos em tempos, para pastorear a igreja em Londres, e faleceu aos 55 anos, vítima dessa mesma doença, desses mesmos problemas, porque a saúde dele era muito debilitada, mas em nenhum momento ele parou de pregar, e de falar da grandeza de Deus, e do amor de Deus, e ensinar as pessoas a confiarem no Senhor todos os dias, e todos os dias se alimentar da palavra do Senhor, abrir a Escritura para conhecer as histórias, os ensinamentos, as doutrinas, para que a nossa vida pudesse estar na presença do Senhor todos os dias. Assim, meus irmãos,
nós também podemos concluir trazendo mais algumas reflexões importantes para a nossa vida, para que nós tenhamos plena convicção. Primeiro, que só é possível ser uma bênção com a ajuda de Deus. Deus é quem pode nos abençoar. Deus é quem pode usar pessoas. Deus é quem pode usar um livro. Deus é quem pode usar um aconselhamento. É Ele que vai te abençoar através de pessoas. Então aprenda a ouvir estas pessoas. Ser uma bênção é mais importante que receber uma bênção. Ser tu uma bênção. Às vezes a gente vai para a igreja querendo receber uma bênção, mas ser a bênção é muito mais importante do que receber essa bênção. Significa que você tem e você está dando. Se você está dando é porque você tem. Então, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então distribua, dê, porque ser uma bênção é mais importante que receber a bênção. Ser uma bênção é acreditar que Deus fará a obra, como ele acreditou que era Deus quem iria sustentar a sua família ao longo do caminho, ao longo do percurso. Então ser uma bênção é acreditar que é Deus quem vai fazer essa obra. Aprenda a orar, a jejuar e a clamar pela direção de Deus em todas as circunstâncias. Comece fazendo isso pelas pequenas coisas, para que quando chegar às grandes dificuldades, você não cometa a burrada de tomar uma decisão sem buscar a direção clara e objetiva de Deus para a sua vida. Espere a Deus. Ser uma bênção não exclui a possibilidade de errar. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, não. Como Abraão errou, não uma, duas vezes, e possivelmente mais, que não está registrado na Bíblia, mas ele foi um humano que errou, cometeu as suas falhas, mas ele aprendeu a confiar no Senhor e Deus não se afastou dele. Ser uma bênção é obedecer ao chamado, ao mandamento de Deus, não importa a sua idade. Ele não disse, eu já tenho 75 anos. Como que eu posso ser usado por Deus nessa idade? Ele não questionou isso, mas ele foi. Pastor, já tenho 75 anos. Não, é nessa idade mesmo. Deus vai te usar. Ser uma bênção, então, é acreditar no que Deus pode fazer, não no que você pode fazer. Somos levados a acreditar no que nós podemos fazer. Não, você tem que acreditar no que Deus pode fazer através da sua vida. Ser uma bênção é ter certeza que Deus não se esquece das suas promessas. Passaram-se 24 anos. Deus então chegou para ele e disse: no próximo ano, tua esposa vai estar segurando o filho. E quando inteirou então os 25 anos da promessa de Deus, ele recebeu então Isaque. A promessa de Deus estava nas suas mãos. Ser uma bênção é ter certeza que Deus não se esquece das promessas que Ele faz. Ser uma bênção é se submeter à vontade de Deus. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós estamos cumprindo, nós estamos apontando para Cristo, dizendo: eu obedeci, você também precisa obedecer. Nós todos precisamos obedecer, porque Cristo obedeceu. Porque Cristo cumpriu a vontade de Deus. Ele veio, se humilhou naquela cruz, diante de todas as pessoas, ensinou e pregou, caminhou com seus discípulos, mostrou a eles o caminho, e disse: vivam com aquilo que eu ensinei para vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E nós estamos nessa ceia porque nós cremos nessa verdade. Cremos nesta palavra que nos ensina a olhar para Jesus, para o seu sacrifício, por aquilo que Ele fez na cruz por nós, para que nós pudéssemos entender que a nossa vida aqui é diferente.
que nós não somos deste mundo, mas nós vivemos neste mundo para a glória de Deus, para amar a Jesus, para nos importar com o que Ele se importa, para desejar o que Ele deseja, para amar aquilo que Ele ama.